lei de Pouillet, também conhecida como circuito simples ou circuito gerador-resistor, uma lei criada por Pouillet para que você tenha em mãos o cálculo direto de uma corrente elétrica usando dois bipolos diferentes. Então temos aqui um gerador real, os seus pontos A e B, de onde ele vai fornecer a DDP, e essa DDP fornecida pelo gerador, ela é diretamente aplicada ao resistor externo conectado ao gerador entre os pontos A e B. Então muita gente vai falar, tem um paralelo. Não é um paralelo, são elementos diferentes. Ah, mas a DDP é a mesma. Tudo bem? Se a DDP é a mesma, a corrente elétrica também é. Então você vai falar, é um série. Tá vendo? Então não é nem paralelo e nem série. É apenas uma conexão entre dois elementos diferentes. A corrente elétrica saindo daqui, passando por esse resistor e fazendo completamente o percurso chamado percurso único, de corrente única de Pouillet. É uma corrente só, formando uma única passagem nessa malha que a gente chama fechada de corrente. Então, portanto, esse percurso único de corrente, em qualquer tipo de circuito que você verá posteriormente, é o circuito chamado lei de Pouillet. Então eu posso ter vários elementos aqui. Se eu começar a agrupar todo mundo e formar uma corrente única, lei de Pouillet. Então essa DDP aí no gerador, E menos RI, e essa DDP nesse resistor é URI, ou seja, a equação da DDP para cada bipolo. No gerador E menos RI, no resistor RI. Mas como elas são iguais, por quê? Porque o que o gerador fornece, o resistor recebe, a gente pode fazer a igualdade. E olha o que a gente cai na igualdade. RI igual a E menos Ri. Se eu passar esse menos Ri para lá nessa igualdade, ficaria isso daqui. Sobraria só o E do lado de cá. Coloquem essa corrente em evidência. Olha o que vai aparecer. Isolem esse I, passando a soma desses resistores dividindo a força eletromotriz. Ou seja, a soma desses resistores. Na verdade, esses dois resistores são percorridos pela mesma corrente. Esses dois resistores estão em série. Mas eu não posso pegar esse R lá de dentro do gerador e associar em série aqui do lado de fora. Tá? Porque é uma resistência interna do gerador. Mas na equação matemática eles aparecem em série. Por isso que na lei de Pouillet, daqui para frente, quando a gente pegar um circuito misturado de gerador com resistor, a gente pode usar que I é igual a quem? A E, que é a força eletromotriz, dividido pela soma desses resistores percorridos pela mesma corrente. Veja bem, eu só posso somar os resistores se eles estiverem sendo percorridos pela mesma corrente. Essa lei de Pouillet a gente emprega ou usa em circuitos que tenham geradores reais com resistores conectados. Então, portanto, essa é a corrente elétrica. Por que calcular a corrente? Ela é a mais importante. Porque depois a gente volta com o valor dessa corrente na equação de cada bipolo e calcula a DDP de cada bipolo para calcular a potência. E assim sucessivamente. Se nós colocarmos os dois bipolos através das suas equações, tanto do gerador quanto do resistor, no gráfico agora, a gente tem, da última aula de gerador, que o gerador ele começa da força eletromotriz, como é uma função E menos RI, ele começa de maneira decrescente, né? E menos RI, ele vem numa linha, formando uma linear,
até a corrente de curto-circuito. Então, esta é a função U igual a E menos RI. Aqui seria o ponto em que o gerador estava aberto. Aqui seria o ponto em que o gerador estava em curto-circuito. Se nós fizermos junto o gráfico da função do resistor, que é da primeira lei de Ohm, né, o que a gente vai ter? Uma função em que U igual a RI, então esse gráfico obedece a essa função, U igual a RI. Então veja o que acontece. Quando a gente tem a intersecção dos dois, ou seja, a DDP e a corrente são iguais nos dois bipolos, a gente tem uma intersecção dessa função, tanto do U igual a RI como do U igual a E menos RI. E é justamente aqui que elas são iguais, ó, para o mesmo valor da corrente, para o mesmo valor da DDP. Então esse ponto, justamente na intersecção dessas duas funções, é chamado ponto de trabalho de Pouillet, onde esse U tem o mesmo valor desse, esse I tem o mesmo valor desse, onde a gente tem a igualdade. Então só aqui ocorre o que a gente chama de lei de Pouillet para um circuito simples.